do Senhor, irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Reis 2:2. Vamos ler? Fala assim: E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar aqui, né? Que Elias havia de ser tomado, né? Para os céus, pelo Senhor. E a palavra do Senhor vai falar aqui que Eliseu não o deixou nem um só momento. Então, a gente já começa vendo aqui, né? A persistência aqui de Eliseu, né? De estar perto do homem de Deus, de estar perto do seu Senhor até o último minuto. E a palavra do Senhor ainda vai falar aqui mais de novo. No 4, e Elias lhe disse a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ele, né, persistiu em estar aonde Elias estava. Então Eliseu não deixou Elias nem um momento, tão somente quando o Senhor o levou. E a palavra do Senhor ainda vai falar, né, que mais uma vez Elias, né, mandou ele ficar, que o Senhor tinha enviado ele, né, ao Jordão. E a palavra do Senhor vai falar, irmãos, que ele repetiu as mesmas palavras, né? Que vive o Senhor e a alma dele, que ele não ia o deixar. Então, irmãos, que venhamos ser assim também, né? Persistente como Eliseu foi, né? Para buscar do Senhor, como Eliseu foi aqui, né? Persistente a todo momento, né? Buscando estar com o seu Senhor. Então, que venhamos ter um objetivo e não desistir, né, desse objetivo. E qual é o nosso objetivo? É chegar ao céu, é chegar até lá. E como é que a gente chega? Igual Eliseu aqui. Foi a todo momento ali, né, ao lado do seu Senhor, persistindo em estar perto dele a todo momento. E a palavra do Senhor vai falar aqui, irmãos, no 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que te seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha como ele foi aqui ousado, né, irmãos, em pedir porção dobrada do espírito de Elias. E a palavra do Senhor vai falar que Elias falou: Dura coisa me pediste, mas se tu me vires quando for tomado de ti, vai acontecer, você vai receber essa porção dobrada. Então, irmãos, aprendemos mais uma coisa aqui. Além da persistência, devemos estar com os nossos olhos espirituais abertos. Assim como Eliseu, né? Ele estava com os olhos espirituais abertos. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar que ele viu quando Elias foi tomado, né, ao céu. Ele viu aquela carruagem, né, de fogo, né, e os cavalos de fogo, quando separou eles dois, e Elias subindo, né, aos céus no redemoinho. E a palavra do Senhor vai falar, né, que a capa de Eliseu, né, caiu. E a palavra do Senhor vai falar que a capa de Elias caiu e Eliseu pegou, né, aquela capa, e no momento, né, que ele viu a porção dobrada do espírito de Elias, o Senhor já
já deu para ele também, para Eliseu, que a palavra do Senhor vai falar, que ele voltou depois que o seu Senhor foi tomado, né, aos céus. Ele voltou e ele parou ali, né, na borda, né, do rio Jordão. E a palavra do Senhor vai falar que os filhos dos profetas, né, que estavam zombando dele, assim, por meio falar, né, porque todos que, em todo lugar que ele chegava, né, com Elias, os filhos dos profetas falavam, né, que o Senhor dele ia ser tomado dele. Em todo lugar que ele chegava, eles falavam. E aí a palavra do Senhor vai falar que quando ele recebeu, né, aquela capa e aquela porção dobrada do espírito de Elias, ele fez, né, as mesmas coisas ou até mais que Elias fazia. Ele também conseguiu abrir, né, o Jordão e passou, né, a pés enxutos ali, o Jordão, o Senhor ali mostrando que era com ele ali, que ele, né, era homem de Deus também, assim como Elias foi, né? Ele também era um homem temente ao Senhor, persistente nas coisas do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar aqui, irmãos, deixa eu procurar aqui. Aqui no 19, aqui no 19 vai falar: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal e latrouxeiro. O 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. O 22. Ficaram por sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então, irmãos, aqui, né, o Senhor, né, mostrando aqui que ele era com Eliseu. E a palavra do Senhor vai falar, né, que aqueles homens daquela cidade, né, falaram para ele, né, que boa era aquela habitação, aquela terra, mas as águas, né, as águas não eram boas. E a palavra do Senhor vai falar que ele foi ao manancial, né, das águas, né, e deitou o sal ali naquelas águas, e aquelas águas se tornaram boas. Então, irmãos, aqui a gente vê o poder, né, da persistência em buscar as coisas do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele nos honra, ele nos deixa assim mais sensível às coisas do Senhor. E o Senhor nos usa como usou aqui, né? Eliseu, assim como ele usava, né, Elias, ele também usou Eliseu. E Eliseu também foi um grande homem de Deus, né? Um profeta, assim, do Senhor, muito usado também pelo Senhor. Mas por quê? Porque ele era um homem assim, né, insistente no que ele queria, né? E ele já foi logo bem objetivo, né, com Elias, falando que queria porção dobrada do espírito dele. E assim aconteceu, e esse homem foi honrado e fez grandes coisas também aqui, né? Grandes sinais, assim, da parte do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado, né, através da vida dele. Então que venhamos ser também persistentes, assim, né, como Eliseu foi, nas coisas do Senhor, nos nossos objetivos, no que nós queremos, né, alcançar da parte do Senhor, que venhamos ser insistentes e objetivos aqui, né, como Eliseu. Quando o Senhor perguntar: meu filho, minha filha, o que queres, né, que eu te faça? Seja objetivo naquilo que você quer que o Senhor faça. Pai, eu quero ser usada aqui, tremendamente aqui na terra, como instrumento teu, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado através da minha vida. E assim o Senhor vai fazer, assim como ele fez aqui, né, na vida de Eliseu, ele vai fazer na tua também. Creia na palavra do Senhor.
Amém, irmãos? Então foi só até aqui a palavra que o Senhor me deu, né? Para me estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, por tua palavra. Obrigada porque nós cremos, Senhor, que assim como o Senhor deu, né? Porção dobrada do espírito de Elias para Eliseu, grandes coisas também o Senhor pode nos dar da parte do Senhor. Se for para glorificar o teu nome, nós cremos que o Senhor pode nos dar também, Senhor. Então somente nos ensina a sermos objetivos aqui como Eliseu foi, né? E pedimos tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então, creia que o Senhor pode todas as coisas.